Imagine descobrir que o amor pode renascer exatamente onde você menos espera, em meio ao luto mais profundo, nas mãos da pessoa que você jamais deveria amar. Esta é a história de Ricardo, um arquiteto que perdeu tudo, e Júlia, uma jovem que nunca teve nada, até se encontrarem e descobrirem que alguns amores são proibidos justamente porque são os mais verdadeiros. Ei, de que cidade você está assistindo? Conta aí nos comentários. E já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. A chuva de março tamborilava nas vidraças da casa de campo em Campos do Jordão, criando um ritmo melancólico que parecia ecoar dentro do peito de Ricardo Medeiros. Sentado na poltrona de couro que conhecia há décadas, ele observava as gotas deslizarem pelo vidro, cada uma carregando consigo fragmentos de memórias que ele tentava desesperadamente esquecer. 3 meses. 3 malditos meses, desde que o telefonema da polícia havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Senhor Medeiros, sua esposa sofreu um acidente na Marginal Pinheiros. As palavras ainda ecoavam em sua mente como uma sentença de morte para sua própria alma. Ricardo! A voz de Marcos Oliveira cortou o silêncio como uma lâmina suave. Você comeu alguma coisa hoje? Ricardo nem se virou. Aos 42 anos, sentia-se como um homem de 80, cada músculo pesando toneladas, cada respiração exigindo um esforço hercúleo. Seus cabelos escuros já mostravam fios prematuramente grisalhos nas têmporas, e seus olhos castanhos, antes brilhantes com sonhos arquitetônicos, agora pareciam 2 poços vazios. Não tenho fome, murmurou, a voz rouca de tanto silêncio. Marcos se aproximou, suas passadas firmes sobre o assoalho de madeira. 20 anos de amizade desde os tempos da Politécnica da USP lhe davam o direito de ser direto. Patrícia não gostaria de te ver assim. O nome da esposa atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele fechou os olhos, tentando conter a dor que sempre vinha em ondas, ameaçando afogá-lo. Não fale sobre ela. Alguém precisa falar. Marcos insistiu, sentando-se na poltrona ao lado. Você está se matando aos poucos. O escritório está funcionando no automático. Você não dorme, não come. O trabalho está bem. Ricardo cortou secamente. Os projetos das residências nos jardins estão no prazo. Mentira. Marcos conhecia bem demais o amigo. Você está delegando tudo, automatizando sua vida como se fosse um robô. Isso não é viver, Ricardo. É apenas existir. O silêncio voltou a dominar o ambiente, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pelo som distante de um carro subindo a estrada serpenteante da serra. Ricardo finalmente se virou para olhar o amigo, um homem de estrutura similar à sua, mas com olhos que ainda carregavam vida e esperança. Por que você me trouxe aqui, Marcos? A pergunta saiu carregada de dor e exaustão. Porque você é meu irmão, Marcos respondeu sem hesitar. Ai, porque Patrícia me fez prometer que cuidaria de você se algo acontecesse. Ricardo sentiu as lágrimas ameaçarem derramar. Nos últimos 3 meses, havia chorado mais do que em toda a sua vida adulta. Ela disse isso? Disse sim. Na última vez que a vi, no aniversário da Júlia, em dezembro. Marcos fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela tinha um pressentimento estranho. Disse que a vida era frágil demais para deixar as pessoas que amamos sozinhas. O barulho do carro ficou mais próximo, seguido pelo som de porteiras batendo. Marcos olhou pela janela e sorriu pela primeira vez desde que chegara. Júlia chegou mais cedo da USP, anunciou levantando-se. Ela vai ficar aqui por algumas semanas, terminou o TCC antes do prazo. Ricardo se enrijeceu. A filha de Marcos era uma garota brilhante, ele sabia disso. Mas a última coisa que queria agora era ter que fingir normalidade diante de uma jovem de 22 anos, cheia de vida e sonhos. Talvez eu devesse voltar para São Paulo. Nem pense nisso. Marcos colocou a mão no ombro do amigo. Júlia sempre gostou muito de você. E depois de todo esse tempo estudando, ela está ansiosa para conversar sobre arquitetura com alguém que realmente entende. Passos leves e rápidos ecoaram na varanda, seguidos pelo rangido da porta principal se abrindo. A voz feminina que os alcançou era melodiosa, carregada de energia jovem e entusiasmo. Pai,
Consegui terminar a apresentação do projeto sustentável 3 semanas antes. O professor disse que... A voz parou abruptamente quando Júlia apareceu na sala, carregando uma mochila pesada e com os cabelos castanhos desarrumados pela viagem. Ricardo levantou os olhos lentamente e, por um momento, o mundo pareceu parar. A garotinha desengonçada de 16 anos que ele se lembrava havia se transformado em uma mulher deslumbrante. Júlia tinha a altura média, cabelos ondulados que caíam graciosamente sobre os ombros e olhos verdes que brilhavam com inteligência e determinação. Havia algo em seu rosto que irradiava bondade genuína e uma pureza que Ricardo havia esquecido que existia. Tio Ricardo, ela disse suavemente, usando o tratamento carinhoso da infância. A surpresa em sua voz rapidamente se transformou em preocupação quando notou seu estado. Eu não sabia que você estava aqui. Júlia, ele conseguiu dizer, sua voz mais firme do que esperava. Você cresceu. Ela corou levemente, deixando a mochila no chão. Sinto muito pela tia Patrícia, disse com sinceridade que cortou o coração de Ricardo. Ela era uma pessoa muito especial. O momento se estendeu, carregado de uma estranha tensão que nenhum dos três conseguia decifrar completamente. Marcos observava a interação com curiosidade crescente, notando algo diferente no ar, algo que não conseguia nomear. Bem, Marcos quebrou o silêncio. Que tal preparamos um jantar? Júlia, você deve estar faminta da viagem. Na verdade, Júlia disse, ainda olhando para Ricardo com uma expressão indescritível, estou mais curiosa para saber sobre os novos projetos do escritório. Pai comentou que vocês estão trabalhando em algumas residências incríveis nos jardins. Ricardo sentiu algo estranho se mexer em seu peito, uma fagulha de interesse que não sentia há meses. São projetos interessantes, admitiu relutantemente. Júlia sorriu, e naquele sorriso havia uma promessa de conversas que iriam muito além de arquitetura. Posso ver os desenhos amanhã? Estou realmente interessada em aprender com os melhores. Quando ela saiu para buscar suas coisas no carro, Marcos se virou para Ricardo com uma expressão intrigada. Ela mudou muito, não é? Ricardo assentiu, mas não conseguiu explicar por que o coração havia disparado quando Júlia sorrira para ele. Não conseguiu explicar por quê. Pela primeira vez em 3 meses tinha sentido algo além de dor. E definitivamente não conseguiu explicar por que uma parte escondida de sua mente já estava ansiosamente aguardando o dia seguinte. A tempestade lá fora começou a diminuir, mas dentro da casa, uma nova tempestade, muito mais perigosa e imprevisível, estava apenas começando. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de linho da sala de jantar, criando padrões dourados que dançavam sobre a mesa de madeira rústica. Ricardo desceu as escadas pela primeira vez em semanas, sentindo algo diferente. Não exatamente esperança, mas uma curiosidade estranha sobre o que o dia traria. Júlia já estava na cozinha, preparando café com a naturalidade de quem conhecia cada canto daquela casa. Vestia um suéter creme, que realçava seus cabelos castanhos, e uma calça jeans simples. Mas havia algo em sua postura que emanava uma feminilidade madura que Ricardo não havia notado na noite anterior. Bom dia, tio Ricardo, ela disse alegremente, virando-se com uma xícara fumegante nas mãos. Café? Fiz do jeito que o pai sempre gosta, forte o suficiente para ressuscitar os mortos. A frase saiu naturalmente, mas ela pausou ao perceber o que havia dito. Seus olhos se arregalaram em horror. Desculpa, eu não pensei... Está tudo bem, Ricardo disse rapidamente, surpreendendo a si mesmo ao notar que realmente não se incomodara. Patrícia sempre dizia que eu só funcionava depois da 3ª xícara. Júlia relaxou visivelmente, estendendo-lhe a xícara. Quando seus dedos se tocaram brevemente durante a transferência, uma estranha corrente elétrica passou entre eles. Ambos recuaram as mãos mais rapidamente do que necessário. Onde está Marcos? Ricardo perguntou, tentando ignorar a sensação estranha. Saiu cedo para resolver umas coisas na cidade, Júlia respondeu, servindo-se de café. Disse que voltaria só no final da tarde, então somos só nós dois hoje. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de uma energia que nenhum dos dois conseguia decifrar. Júlia mexia o café desnecessariamente,
enquanto Ricardo observava o vapor subir de sua xícara. Você trouxe os projetos? Ela perguntou finalmente. Alguns esboços, ele admitiu, mas são apenas rascunhos. Nada muito interessante. Para mim, tudo sobre arquitetura é interessante, ela disse com paixão genuína. Especialmente quando vem de alguém que criou o projeto do Centro Cultural da Vila Madalena. Ricardo a olhou surpreso. Você conhece esse projeto? Conhecer? Júlia riu, um som musical que fez algo despertar no peito de Ricardo. Eu estudei cada linha, cada curva, cada escolha de material. Foi uma das inspirações para meu TCC sobre arquitetura sustentável urbana. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu um sorriso genuíno formar-se em seus lábios. Sério, sério. Júlia se inclinou para a frente, os olhos brilhando de entusiasmo. A forma como você integrou espaços verdes com estruturas de concreto, mantendo a funcionalidade urbana, foi revolucionário. Meus professores na FAU ficaram impressionados quando eu apresentei a análise. Ricardo sentiu o peito se aquecer com algo que não era apenas orgulho profissional. Era a sensação de ser compreendido, de ter seu trabalho verdadeiramente apreciado por alguém que entendia as nuances técnicas e artísticas por trás de cada decisão. Você quer ver os novos projetos? Ele se ouviu perguntando. O rosto de Júlia se iluminou como o de uma criança no Natal. Posso? Minutos depois estavam espalhados no sofá da sala, pranchetas e desenhos técnicos ocupando cada superfície disponível. Júlia examinava cada projeto com uma concentração intensa, fazendo perguntas inteligentes e observações que demonstravam não apenas conhecimento teórico, mas uma intuição natural para design. Este aqui, ela disse apontando para o projeto de uma residência nos jardins. Você está usando vidro duplo com tratamento térmico? Sim, mas como você... A orientação solar, ela explicou, traçando linhas imaginárias no papel. A fachada oeste recebe sol direto das 2 às 6 da tarde. Sem o tratamento adequado, seria um forno. Mas com vidro duplo e brises automatizados, ela pegou um lápis e começou a esboçar. Você poderia criar um sistema de ventilação cruzada que... Ricardo observava fascinado, enquanto ela desenhava com movimentos seguros e precisos. Havia uma graça natural em seus gestos, uma paixão pura que ele havia perdido há anos, soterrada sob deadlines e exigências comerciais. Você tem um talento incrível, ele disse suavemente. Júlia parou de desenhar e o olhou, suas bochechas corando levemente. Aprendi com os melhores, e sempre sonhei em trabalhar em projetos de verdade, não apenas exercícios acadêmicos. Por que arquitetura? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. Júlia se recostou no sofá, os olhos ganhando uma qualidade sonhadora. Lembra quando eu tinha uns 10 anos e vocês vieram para o aniversário do pai? Você me mostrou como uma casa não era apenas paredes e teto, mas um lugar onde vidas acontecem. Disse que arquitetos não constroem apenas edifícios, mas possibilidades. Ricardo se lembrava vagamente da conversa, mas vê-la através dos olhos de Júlia lhe dava uma dimensão completamente nova. E você levou isso a sério todo esse tempo? Levei. Ela se virou para encará-lo completamente, uma vulnerabilidade nova aparecendo em sua expressão. Sabe, na universidade, todo mundo falava sobre estágios em grandes empresas, sobre ganhar dinheiro, sobre fama. Mas eu sempre pensei no que você disse, sobre criar espaços que tornam as pessoas felizes. Algo se apertou no peito de Ricardo. Durante anos, havia se perdido na correria comercial, esquecendo-se da paixão original que o levara à arquitetura. Ver essa mesma paixão refletida nos olhos de Júlia era como redescobrir uma parte perdida de si mesmo. Você está procurando estágio? Ele perguntou antes que pudesse se controlar. Os olhos de Júlia se arregalaram. Você está oferecendo? Ricardo hesitou, subitamente consciente do que havia sugerido. Teria que conversar com Marcos primeiro, claro, e seria um estágio de verdade, nada facilitado por causa da nossa amizade. Eu não quereria de outro jeito, Júlia disse rapidamente. Então, parou. Mas você tem certeza? Quer dizer, você está passando por um momento difícil e... Talvez seja exatamente o que eu preciso,
Ricardo admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Alguém para me lembrar por que eu me apaixonei pela arquitetura em primeiro lugar. Júlia sorriu, um sorriso tão radiante que Ricardo sentiu como se o sol tivesse nascido dentro da sala. Quando posso começar? Segunda-feira, ele disse, depois de uma pausa. Se Marcos concordar. Ele vai concordar, Júlia disse com confiança. Ele sempre disse que você era o melhor arquiteto que conhecia. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro através da mesa coberta de projetos. Havia algo no ar entre eles, uma conexão que ia além da admiração profissional ou da amizade familiar. Era sutil, mas inegável. Júlia, Ricardo começou. Então parou, não sabendo como expressar o que sentia. Sim, obrigado, ele disse finalmente. Por me lembrar que ainda existe beleza no mundo. As bochechas de Júlia coraram profundamente e ela baixou os olhos para os projetos. A beleza sempre esteve aí, tio Ricardo. Às vezes, só precisamos de alguém para nos ajudar a vê-la novamente. Quando ela ergueu os olhos novamente, Ricardo viu algo neles que fez seu coração acelerar de uma forma que não conseguia, ou não queria, compreender. Era admiração, sim, mas havia algo mais. Algo que uma parte racional de sua mente sabia que deveria assustar. Em vez disso, pela primeira vez em 3 meses, Ricardo se sentiu vivo. O escritório de Ricardo na Vila Madalena fervilhava com a energia típica de uma segunda-feira. O espaço amplo e moderno, com suas paredes de vidro e estruturas aparentes de concreto, refletia perfeitamente a filosofia arquitetônica de seu criador. Funcionalidade elegante sem sacrificar a humanidade do ambiente. Júlia parou na entrada, respirando fundo para controlar os nervos. Vestia um blazer azul marinho sobre uma blusa branca e uma saia lápis que a fazia parecer mais velha e profissional. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, revelando a linha delicada de seu pescoço. Você deve ser a nova estagiária, disse uma voz feminina às suas costas. Júlia se virou para encontrar uma mulher elegante de cerca de 35 anos, cabelos loiros perfeitamente alinhados e um sorriso que não chegava aos olhos. Carregava uma pasta de couro cara e usava um perfume sutil, mas caro. Sim, eu sou Júlia Oliveira, respondeu, estendendo a mão. Marina Santos, gerente de projetos, a mulher disse, apertando a mão de Júlia com força desnecessária. Ricardo me pediu para apresentar você à equipe. Enquanto Marina a conduzia pelo escritório, Júlia notou os olhares curiosos dos outros funcionários. Havia sussurros discretos e ela captou fragmentos de conversas. Filha do amigo dele. Muito jovem. Timing interessante. Ignore, Marina disse suavemente, notando o desconforto de Júlia. Pessoal de escritório adora uma novidade para comentar. Elas pararam diante de uma mesa vazia, próxima às janelas que davam vista para a rua arborizada. Esta será sua estação de trabalho, Marina explicou. Ricardo insistiu que você ficasse aqui, perto da entrada da sala dele. Júlia franziu a testa. Por algum motivo específico? Segundo ele, para facilitar a supervisão, Marina respondeu, mas havia algo em seu tom que sugeria outras interpretações. Naquele momento, a porta da sala de Ricardo se abriu e ele emergiu, impecável em um terno cinza escuro que acentuava seus ombros largos. Seus olhos vasculharam o escritório até encontrarem Júlia, e um sorriso genuíno se formou em seus lábios. Júlia, ele disse aproximando-se. Chegou bem? Como foi a viagem de São Paulo para cá? Tranquila, ela respondeu, consciente dos olhos de Marina sobre eles. Estou ansiosa para começar. Ótimo. Ricardo se virou para Marina. Você já mostrou o projeto dos jardins para ela? Ainda não, Marina respondeu, sua voz ligeiramente tensa. Pensei em começar com tarefas mais básicas. Não, Ricardo disse firmemente. Júlia estará trabalhando diretamente comigo no projeto da Residência Fernandes. Marina, pode trazer os arquivos principais? Marina hesitou por um momento, então assentiu. Claro, já trago. Quando ela se afastou, Ricardo baixou a voz. Tudo bem? Você parece tensa. É só o primeiro dia, Júlia mentiu, não querendo mencionar a recepção fria que havia recebido. Ricardo a estudou por um momento, como se pudesse ler seus pensamentos. As pessoas aqui são boas profissionais, disse suavemente.
Mas mudanças os deixam nervosos, especialmente depois de... Ele não terminou a frase, mas Júlia entendeu. Depois da morte de Patrícia, qualquer mudança no comportamento de Ricardo seria escrutinizada. Marina retornou com uma pasta volumosa. Os arquivos do Projeto Fernandes, anunciou colocando-os na mesa de Júlia com um pouco mais de força do que necessário. Obrigado, Marina, Ricardo disse. Pode nos dar uns minutos? Quando ficaram sozinhos, Ricardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Júlia. A proximidade fez com que ela captasse seu perfume sutil, uma mistura de madeira e algo claramente masculino que fez seu coração acelerar. O Projeto Fernandes é especial, ele começou, abrindo a pasta. É uma residência para um casal jovem com 2 filhos pequenos. Eles querem algo moderno, mas que seja um verdadeiro lar. Júlia se inclinou para examinar os desenhos, seus braços ocasionalmente tocando os de Ricardo. Cada contato enviava pequenas ondas de eletricidade através de seu corpo, e ela lutava para manter a concentração nos papéis. A topografia do terreno é interessante, ela observou, apontando para as curvas de nível. Tem uma inclinação natural que poderia ser aproveitada para criar níveis diferenciados. Exatamente o que eu estava pensando, Ricardo disse animado. E se integrássemos um jardim suspenso aqui? Ele traçou uma linha no papel, sua mão cobrindo brevemente a dela. O toque durou apenas segundos, mas foi como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Ambos se afastaram simultaneamente, fingindo não ter notado. Você tem ideias sobre materiais? Ricardo perguntou, sua voz ligeiramente mais rouca. Bem, Júlia disse, tentando ignorar o calor que subia por seu pescoço. Considerando o clima de São Paulo e a orientação solar, eu sugeriria... Eles passaram a manhã inteira mergulhados no projeto, suas cabeças frequentemente próximas demais, enquanto examinavam detalhes. Júlia demonstrava uma intuição impressionante para design, antecipando problemas e sugerindo soluções que Ricardo não havia considerado. Você é notável, ele disse finalmente, recostando-se na cadeira. Onde aprendeu sobre sistemas de ventilação passiva? Livros, principalmente, Júlia admitiu corando. E, bem, eu sempre prestei atenção nos seus projetos. Você tem uma forma única de equilibrar estética e funcionalidade. Tive. Ricardo corrigiu automaticamente e então pausou. Tenho. Você está me ajudando a lembrar disso. Eles se olharam por um momento longo demais para ser apenas profissional. Havia algo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava disposto a nomear. Ricardo, Marina apareceu na porta de sua sala. O cliente das 3 horas chegou. Já? Ricardo verificou o relógio surpreso. O tempo voou. Ele se levantou, ajeitando o terno. Júlia, continue trabalhando nisso. Quero ver suas ideias para a fachada oeste quando eu voltar. Claro, ela disse, tentando soar profissional enquanto observava a forma como o terno caía perfeitamente em seus ombros largos. Quando Ricardo se afastou, Marina se aproximou da mesa de Júlia. Ele parece revigorado, comentou casualmente. É bom ver que ele está voltando ao normal, Júlia respondeu diplomaticamente. Normal? Marina riu suavemente. Querida, isso não é normal. Em 15 anos trabalhando com Ricardo, nunca o vi tão engajado com uma estagiária. Júlia sentiu o estômago se apertar. Eu não entendo o que você quer dizer. Não? Marina inclinou a cabeça. Bem, talvez você seja muito jovem para perceber. Mas cuidado, Júlia. Homens passando por crises às vezes fazem escolhas que depois se arrependem. A implicação era clara, e Júlia sentiu as bochechas queimarem. Eu estou aqui para aprender arquitetura, nada mais. Claro que está. Marina sorriu, mas havia gelo em seus olhos. Só achei importante mencionar, para evitar mal-entendidos. Ela se afastou, deixando Júlia sozinha com os projetos e um turbilhão de emoções confusas. As palavras de Marina haviam tocado em algo que ela mesma havia tentado ignorar. A forma como seu coração acelerava quando Ricardo sorria, como sua pele formigava quando ele se aproximava, como ela se pegava observando suas mãos expressivas enquanto ele falava. Mas isso era errado, não era? Ele era o melhor amigo de seu pai. Era 20 anos mais velho. Estava de luto pela esposa. E, no entanto,
Quando ele retornou da reunião e seus olhos se iluminaram ao vê-la trabalhando nos desenhos, quando ele se inclinou sobre seu ombro para ver o que havia criado e murmurou impressionante, com uma voz cheia de admiração genuína, Júlia soube que estava em território perigoso. O que ela não sabia era que Ricardo, observando a paixão com que ela trabalhava, a inteligência que brilhava em seus olhos verdes, estava caminhando pela mesma linha tênue entre o profissional e o pessoal, e ambos estavam a apenas um passo de cruzá-la. O céu de São Paulo havia escurecido dramaticamente durante a tarde, carregado das nuvens pesadas que anunciavam uma das tempestades de verão características da cidade. No escritório da Vila Madalena, a maioria dos funcionários já havia partido, deixando apenas os ruídos distantes do trânsito e o zunido baixo do ar-condicionado. Júlia estava sozinha em sua mesa, completamente absorvida nos desenhos da fachada oeste do projeto Fernandes. Havia perdido a noção do tempo, aperfeiçoando cada detalhe do sistema de brises que havia projetado. Suas mechas soltas do coque emolduravam seu rosto concentrado, e ela mordia levemente o lábio inferior, um hábito que desenvolvera desde criança quando pensava profundamente. "Você ainda está aqui?" A voz de Ricardo a fez pular. Ela olhou ao redor, surpresa ao perceber que o escritório estava vazio. "Que horas são?" "Quase 8, ele disse, aproximando-se. Havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, e suas mangas estavam arregaçadas, revelando antebraços fortes. "Todos já foram embora há mais de 1 hora. Eu estava tão concentrada que..." Júlia se levantou rapidamente, mas tropeçou nos próprios pés. Ricardo a segurou pelos braços, impedindo sua queda. Por um momento que pareceu eterno, ficaram assim. Ele, segurando-a, os rostos a centímetros de distância. Júlia podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos castanhos, sentir sua respiração suave. "Cuidado!" ele murmurou, mas não a soltou imediatamente. O primeiro trovão ecoou lá fora, fazendo-os se separarem bruscamente. Júlia corou profundamente, alisando a saia imaginariamente amassada. "Eu deveria ir", ela disse rapidamente. "Meu pai deve estar me esperando." "Em plena tempestade?" Ricardo olhou pela janela, onde as primeiras gotas grossas começavam a escorrer pelo vidro. "É perigoso dirigir com essa chuva." Como se o céu quisesse confirmar suas palavras, outro trovão soou, mais forte desta vez, seguido pelo clarão de um raio que iluminou todo o escritório. Em segundos, a chuva se transformou em um dilúvio tropical. "Meu Deus!" Júlia murmurou, observando a água que começava a formar pequenos rios nas ruas. "Você vai ter que esperar passar", Ricardo disse. Mas sua voz soava estranha, como se estivesse lutando contra algo internamente. Eles ficaram em silêncio, observando a tempestade lá fora. A luz do escritório criava reflexos nas janelas molhadas, transformando o ambiente em algo íntimo e isolado do mundo exterior. "Quer um café?" Ricardo perguntou finalmente. "Vai ser uma longa espera." Enquanto ele preparava café na pequena cozinha do escritório, Júlia olhou mais uma vez seus desenhos. "Ricardo, posso perguntar uma coisa?" "Claro", ele respondeu, voltando com 2 xícaras fumegantes. "Por que você me contratou realmente?" Ela aceitou o café, evitando seu olhar. "E não me diga que foi só pelo meu talento." Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que ela começou a se arrepender da pergunta. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e carregada de uma honestidade dolorosa. "Porque quando você fala sobre arquitetura, seus olhos brilham do mesmo jeito que os meus brilhavam há 20 anos. Ele fez uma pausa, mexendo o café desnecessariamente. "Porque você me lembra porque eu amava isso antes de virar apenas trabalho." Júlia sentiu o coração acelerar. "E agora?" "Agora." Ele a olhou diretamente. "Agora eu acordo de manhã, e pela primeira vez em meses, tenho algo para esperar." A confissão pairou no ar entre eles como uma ponte perigosa que nenhum dos dois sabia se deveria atravessar. A chuva continuava martelando as janelas, criando uma atmosfera de isolamento que intensificava cada emoção. "Ricardo!" Júlia começou, então parou. Como poderia dizer que sentia a mesma coisa? Que passava as noites pensando em suas mãos expressivas, em seu sorriso raro, mas devastador,
na forma como sua presença fazia todo o resto do mundo parecer menos importante. Eu sei que é errado, ele disse rapidamente, como se pudesse ler seus pensamentos. Você é filha de Marcos, você é jovem, eu estou... viúvo, ela completou suavemente. Sim, a palavra saiu carregada de culpa. Patrícia morreu há apenas 4 meses. O que isso diz sobre mim? O que isso diz sobre o tipo de homem que eu sou? Júlia colocou a xícara na mesa e se virou para encará-lo completamente. Isso diz que você está vivo, disse com uma convicção que a surpreendeu. Que apesar de toda a dor ainda é capaz de sentir. Júlia, a voz dele era quase um alerta. Posso falar? Ela perguntou, reunindo toda a coragem. Durante anos, eu estudei arquitetura pensando em você. Não romanticamente, acrescentou rapidamente, vendo a expressão dele. Mas você era meu padrão de excelência. E quando cheguei aqui e vi o homem quebrado que você se tornou, meu coração se partiu. Ricardo fechou os olhos, como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas. Mas nos últimos dias, Júlia continuou, eu vi você voltando à vida, vi sua paixão retornando. E se eu tive alguma parte nisso, então não posso me arrepender de estar aqui. Um raio particularmente forte iluminou o escritório, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. As luzes piscaram e depois se apagaram completamente, deixando-os na escuridão quebrada apenas pelos clarões ocasionais dos raios. Acabou a luz, Júlia sussurrou, desnecessariamente. Eles ficaram parados no escuro, apenas ouvindo a respiração um do outro e o som da chuva. Quando o próximo raio iluminou o ambiente, Ricardo estava mais próximo. Júlia, ele disse, sua voz rouca, você não entende o que está dizendo. Entendo, sim, ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Entendo que você se sente culpado por estar vivo. Entendo que tem medo do que as pessoas vão pensar. Entendo que eu sou nova demais, inexperiente demais. Outro clarão revelou que ela havia se aproximado também. Mas também entendo que quando você olha para mim, não é só como estagiária ou como filha do seu amigo. Sua voz tremia agora. E sei que quando eu olho para você, vejo o homem que quero me tornar uma arquiteta digna de admirar. Na escuridão, Ricardo estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Júlia fechou os olhos, inclinando-se contra sua palma. Você não sabe no que está se metendo, ele murmurou. Então me ensine, ela sussurrou de volta. O momento se estendeu, carregado de uma tensão que era quase tangível. Quando o próximo raio iluminou seus rostos, eles estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Júlia! Ricardo começou, mas ela o interrompeu. Tia Patrícia me disse uma vez que a vida é muito curta para desperdiçar momentos de verdadeira conexão, disse suavemente. Foi no meu aniversário de 18 anos. Ela disse que quando encontrássemos algo real, não deveríamos ter medo de alcançá-lo. As palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele se lembrava daquela conversa. Patrícia havia mencionado ter falado com Júlia sobre amor e vida, mas ouvir suas próprias palavras vindas dos lábios de Júlia era como receber uma mensagem do além. Ela disse isso mesmo? Ele perguntou, sua voz mal audível acima da chuva. Disse. E acrescentou que você merecia ser feliz novamente, quando chegasse a hora. Na escuridão, Ricardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Patrícia sempre soubera exatamente o que dizer, mesmo depois de morta. Quando o próximo clarão iluminou o escritório, revelou 2 pessoas que haviam cruzado uma linha invisível. Ricardo segurava o rosto de Júlia com as 2 mãos, e ela havia colocado as palmas sobre seu peito, sentindo os batimentos acelerados de seu coração. Se fizermos isso, ele murmurou, não há volta. Eu sei, ela respondeu, e pela primeira vez em sua vida, Júlia se sentiu completamente certa de algo. Quando seus lábios finalmente se encontraram no próximo clarão de raio, foi como se o mundo inteiro explodisse em luz. O beijo era suave, hesitante no início, depois mais profundo, carregado de meses de luto e anos de sonhos não verbalizados. Quando se separaram, as luzes voltaram subitamente, banhando-os em claridade cruel. Por um momento ficaram parados, processando o que havia acontecido. Ricardo começou, mas Júlia colocou um dedo sobre seus lábios.
Não se arrependa, ela pediu. Não agora. Lá fora, a tempestade começava a diminuir, mas dentro do escritório, uma nova tempestade, muito mais perigosa e impossível de prever, havia acabado de começar. Os 3 dias seguintes passaram como um sonho perigoso. No escritório, Ricardo e Júlia mantinham uma fachada profissional perfeita. Ela tratando-o de Sr. Medeiros na frente dos outros, ele mantendo uma distância respeitosa durante as reuniões. Mas por baixo da superfície, uma corrente elétrica constante corria entre eles. Era quinta-feira de manhã quando Júlia chegou ao escritório mais cedo que o usual, carregando 2 xícaras de café da padaria da esquina. Seus cabelos estavam soltos hoje, caindo em ondas suaves sobre os ombros do vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes. Bom dia, ela disse suavemente quando Ricardo saiu de sua sala, surpreso por encontrá-la ali. Você chegou cedo, ele observou, aceitando o café. Seus dedos se tocaram brevemente durante a transferência, e ambos sentiram a familiar descarga elétrica. Não consegui dormir muito, ela admitiu, corando levemente. Ricardo a estudou por um momento. Nos últimos dias, havia notado as olheiras sutis sob seus olhos, a forma como ela às vezes se perdia em pensamentos durante as reuniões. Ela estava lutando com os mesmos demônios que ele. Júlia, ele começou, então parou ao ouvir vozes se aproximando. Marina entrou no escritório acompanhada de 2 assistentes, e a atmosfera imediatamente mudou. Bom dia, Ricardo, ela disse alegremente, mas seus olhos se estreitaram ao notar a proximidade deles. Júlia, que bom que chegou cedo. Temos muito trabalho hoje. O dia se arrastou em reuniões e prazos apertados. Júlia se destacou novamente, apresentando soluções inovadoras para problemas de ventilação que haviam frustrado a equipe por semanas. Mas cada elogio de Ricardo, cada olhar de aprovação, era cuidadosamente moderado pela presença dos outros. Era quase 6 da tarde quando o último colega saiu, deixando-os sozinhos novamente. A tensão que haviam mantido sob controle o dia todo finalmente podia se manifestar. Como você está se sentindo? Ricardo perguntou aproximando-se de sua mesa. Confusa, Júlia admitiu honestamente. É como se eu estivesse vivendo 2 vidas diferentes. Durante o dia, finjo que terça-feira à noite nunca aconteceu. Mas quando chego em casa... O que acontece quando você chega em casa? Ela corou profundamente. Fico pensando em você, no que isso significa, no que meu pai diria se soubesse. A menção de Marcos fez Ricardo se enrijecer. A culpa que havia conseguido manter afastada durante os dias de trabalho voltou com força total. Marcos, ele murmurou. Deus, o que estou fazendo? Ele confia em mim. Ele confia nos 2, Júlia corrigiu suavemente. E talvez ele entendesse. Entenderia? Ricardo riu sem humor. Que estou me aproveitando da filha do meu melhor amigo, que estou usando uma garota de 22 anos para fugir do meu luto. A acusação atingiu Júlia como um tapa. É isso que você pensa? Que está se aproveitando de mim? Não sei o que pensar, ele admitiu passando as mãos pelos cabelos. Só sei que quando estou perto de você, não consigo pensar direito. Júlia se levantou e caminhou até ele, parando tão perto que podia ver as pequenas rugas de preocupação ao redor de seus olhos. Ricardo, ela disse suavemente, você se lembra de quando eu tinha 16 anos e vocês vieram para o aniversário do papai? Ele assentiu, confuso pela mudança de assunto. Você e a tia Patrícia estavam conversando na varanda sobre um projeto que havia saído errado. Você estava frustrado, dizendo que talvez não fosse bom o suficiente. E ela disse uma coisa que nunca esqueci. O que ela disse? Que às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando não conseguimos entender por quê. Júlia colocou a mão sobre seu peito, sentindo os batimentos acelerados. Talvez eu esteja aqui exatamente quando você precisa de mim. E talvez você esteja na minha vida exatamente quando eu preciso aprender o que é amor de verdade. Amor? A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Júlia respirou fundo, reunindo coragem para algo que nunca havia dito a ninguém. Eu nunca namorei sério, Ricardo. Nunca. Nunca estive com ninguém. Os garotos da faculdade pareciam tão infantis
comparados ao que eu imaginava que amor deveria ser. Ricardo sentiu o mundo parar. Júlia, eu sei que é precipitado, ela continuou rapidamente. Sei que pode parecer uma paixonite de garota, mas quando você me beija, quando olha para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo, isso não parece errado, parece como se eu tivesse estado esperando por isso minha vida inteira. As mãos de Ricardo tremeram quando ele segurou o rosto dela. Você não entende a responsabilidade que isso coloca sobre mim. Você está me oferecendo algo precioso e eu... E você o quê? Eu não sei se mereço. Não sei se estou no lugar certo emocionalmente para ser o primeiro amor de alguém. Júlia sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Não é sobre merecer, Ricardo. É sobre escolher estar presente. Escolher tentar. Ele a beijou então desesperadamente, como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Seu pai me mataria se soubesse, Ricardo murmurou contra sua testa. Então não vamos contar a ele, ainda não. Júlia, por favor, ela pediu. Me dê um tempo para descobrir isso com você, para descobrir quem somos juntos. Depois encontramos uma forma de lidar com todo o resto. Ricardo fechou os olhos, lutando contra cada instinto racional que lhe dizia para parar antes que fosse tarde demais. Mas quando abriu os olhos e viu a esperança e determinação no rosto de Júlia, soube que já era tarde demais. Havia se apaixonado pela filha do seu melhor amigo, e não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. 3 semanas, ele disse finalmente. Me dê 3 semanas para colocar meus sentimentos em ordem, para ter certeza de que não estou sendo injusto com você. 3 semanas, ela concordou, selando o acordo com um beijo suave. Nenhum dos dois percebeu Marina parada na porta do escritório, tendo voltado para buscar documentos esquecidos. Nenhum dos dois viu a expressão de choque e depois cálculo frio que passou por seu rosto. E nenhum dos dois imaginou que as 3 semanas que haviam pedido seriam muito menos do que conseguiriam. As 3 semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional disfarçada de rotina profissional. Júlia e Ricardo desenvolveram uma linguagem secreta de olhares e gestos sutis, um toque acidental ao passar documentos, um sorriso discreto durante reuniões, mensagens de texto aparentemente profissionais que carregavam significados muito mais profundos. Era uma sexta-feira chuvosa quando tudo mudou. A equipe havia saído mais cedo devido a um problema no sistema elétrico do prédio, deixando o escritório meio às escuras e completamente vazio. Júlia estava organizando os arquivos do projeto Fernandes, quando sentiu uma presença atrás de si. Ela se virou lentamente, encontrando Ricardo parado a poucos passos, suas mãos nos bolsos e uma expressão indescritível no rosto. As 3 semanas terminaram ontem, ele disse suavemente. O coração de Júlia disparou. E eu passei a noite inteira pensando. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Pensei em todas as razões pelas quais isso é uma péssima ideia. Júlia sentiu o estômago afundar. E chegou a alguma conclusão? Ricardo parou bem na frente dela, seus olhos castanhos intensos e determinados. Cheguei. Decidi que não me importo mais com as razões. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou com uma paixão que havia sido reprimida por semanas. Suas mãos se entrelaçaram nos cabelos dela, e Júlia se rendeu completamente, pressionando-se contra ele como se quisesse se fundir em seu corpo. Ricardo, ela ofegou quando se separaram. Tem certeza? Não, ele admitiu honestamente. Não tenho certeza de nada, exceto de que não consigo mais fingir que não quero você. Eles se beijaram novamente, mais desesperadamente desta vez. Anos de inexperiência de Júlia se dissolveram no calor das mãos experientes de Ricardo, que a guiavam com uma ternura que fazia seu coração doer de felicidade. Júlia, ele murmurou contra seus lábios, você tem certeza de que é isso que quer? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, eu quero, ela respondeu sem hesitação. Quero você. Quero isso. Quero descobrir quem somos quando paramos de lutar contra o que sentimos. Ricardo a pegou no colo então, carregando-a até o sofá de couro em sua sala. A luz fraca da tarde filtrada pelas nuvens criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Você é linda, ele sussurrou, traçando suavemente o contorno de seu rosto.
mais linda do que tenho direito de ter na minha vida. Pare de pensar no que merece ou não, Júlia disse, beijando a palma de sua mão. Apenas esteja aqui comigo. O que se seguiu foi uma descoberta lenta e cuidadosa. Ricardo, consciente da inexperiência dela, tomou seu tempo, ensinando-a sobre paixão e intimidade com uma paciência que a fez se apaixonar ainda mais. Cada toque, cada sussurro, cada momento de vulnerabilidade compartilhada aprofundava a conexão entre eles. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, foi com uma intensidade que surpreendeu ambos. Júlia descobriu que o amor físico era ainda mais devastador do que havia imaginado, especialmente quando vinha acompanhado do amor emocional que sentia por Ricardo. Depois, eles ficaram entrelaçados no sofá, Júlia aninhada contra o peito dele, ouvindo os batimentos de seu coração se normalizarem. — Em que você está pensando? Ele perguntou, brincando com mechas de seus cabelos. — Que agora entendo por que eles chamam de fazer amor, ela disse suavemente. Porque realmente parece que criamos algo novo juntos. Ricardo apertou-a mais contra si. — Júlia, eu preciso que você entenda uma coisa. O que aconteceu aqui não foi apenas físico para mim. Ela ergueu a cabeça para olhá-lo. — Não? Não. Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis de sua vida. Eu me apaixonei por você. Completamente, irremediavelmente apaixonado. As lágrimas imediatamente encheram os olhos de Júlia. Eu também, ela sussurrou. Eu te amo, Ricardo, mais do que pensei ser possível amar alguém. Eles se beijaram novamente, mas desta vez havia uma doçura diferente, a doçura do amor declarado e correspondido. O que fazemos agora? Júlia perguntou. Agora? Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que ela não via há semanas. Agora vivemos um dia de cada vez. E encontramos uma forma de contar ao seu pai antes que ele descubra por conta própria. Você acha que ele vai entender? Acho que ele vai querer me matar primeiro e entender depois, Ricardo disse honestamente. Mas Marcos me conhece há 20 anos. Sabe que eu jamais machucaria você intencionalmente. Júlia se aninhou mais contra ele. Podemos ficar assim mais um pouco, antes de voltarmos para o mundo real? Quanto tempo quiser, ele prometeu, beijando o topo de sua cabeça. Lá fora, a chuva continuava caindo suavemente contra as janelas, mas dentro da sala, pela primeira vez em meses, Ricardo se sentia completamente em paz. E Júlia, em seus braços, descobria que o amor era ainda mais transformador do que qualquer lição de arquitetura que já havia aprendido. O que nenhum dos dois sabia era que Marina havia decidido que uma semana de silêncio era tempo suficiente. E que na segunda-feira de manhã, ela teria uma conversa muito interessante com Marcos Oliveira. Segunda-feira, amanheceu com um céu azul cristalino sobre São Paulo, mas a serenidade do tempo não se refletia no ambiente do escritório. Marina havia chegado excepcionalmente cedo, e sua postura tensa denunciava que algo importante estava para acontecer. Júlia entrou no escritório às 8h30, carregando a leveza dos últimos dias nos ombros. Seus cabelos brilhavam sob a luz matinal e havia um sorriso secreto brincando em seus lábios. O fim de semana havia sido perfeito. Ela e Ricardo haviam passado o sábado inteiro em seu apartamento, conversando, rindo, descobrindo pequenos detalhes um do outro. — Bom dia, Marina, ela cumprimentou alegremente, colocando a bolsa em sua mesa. — Júlia, Marina respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. — Que bom que chegou cedo. Temos uma reunião importante em alguns minutos. — Reunião, Júlia franziu a testa. Não tenho nada marcado na agenda. É uma reunião especial, Marina disse enigmaticamente, voltando para sua sala. 15 minutos depois, Ricardo chegou, e o alívio nos olhos de Júlia foi palpável. Ele estava impecável em um terno azul marinho, mas havia uma leveza em seu andar que não existia há meses. — Bom dia, ele disse para o escritório em geral, mas seus olhos se demoraram em Júlia por um segundo a mais do que seria apropriado. — Ricardo, Marina saiu de sua sala. Seu sócio chegou. — Sócio? Ricardo se virou confuso. — Que sócio? Naquele momento,
A porta do escritório se abriu e Marcos Oliveira entrou com uma expressão sombria que fez o sangue de Júlia gelar nas veias. Seus olhos vasculharam o ambiente até encontrarem sua filha, e a decepção que ela viu ali foi como um punhal no coração. Pai? Júlia se levantou tremulamente. O que você está fazendo aqui? Recebi uma ligação interessante da Marina na sexta-feira. Marcos disse, sua voz perigosamente calma. Ela disse que havia algo importante que eu precisava saber sobre minha filha. Ricardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Seus olhos se moveram de Marcos para Marina, que observava a cena com satisfação mal disfarçada. Marcos, Ricardo começou, mas foi interrompido por um gesto brusco. 20 anos, Marcos disse, sua voz subindo de tom. 20 anos de amizade, de confiança mútua, de sermos praticamente irmãos. Pai, por favor, deixe-me explicar, Júlia disse, aproximando-se dele. Explicar o quê? Marcos se virou para ela, seus olhos brilhando de raiva. Que enquanto eu confiava no meu melhor amigo para cuidar de você, ele estava se aproveitando da sua inexperiência? Não é assim, Júlia protestou. Não é assim que aconteceu. Não? Marcos riu amargamente. Então me conta como foi, Júlia. Me conta como um homem de 42 anos, viúvo há poucos meses, acabou na cama com a filha virgem do seu melhor amigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os funcionários do escritório haviam parado de trabalhar, observando a cena com uma mistura de choque e constrangimento. Marcos, Ricardo disse finalmente, sua voz rouca, você tem todo o direito de estar furioso comigo. Mas não faça isso na frente dos outros. Júlia não merece... Não me diga o que minha filha merece ou não, Marcos explodiu. Você perdeu esse direito no momento em que decidiu seduzi-la. Ele não me seduziu, Júlia gritou, suas lágrimas finalmente derramando. Eu quis isso tanto quanto ele. Você não sabe o que quer, Marcos retrucou cruelmente. Você é uma garota inexperiente que confundiu admiração profissional com amor. As palavras atingiram Júlia como bofetadas. Ela olhou para Ricardo, esperando que ele a defendesse, que dissesse ao pai que seus sentimentos eram reais. Mas ele estava parado como uma estátua, a culpa e o remorso estampados em seu rosto. Ricardo, ela sussurrou. Diga alguma coisa. Ricardo abriu a boca, mas as palavras não saíram. Como poderia defender algo que ele mesmo questionava? Como poderia negar que havia se aproveitado da vulnerabilidade e inexperiência dela? O silêncio dele foi mais devastador do que qualquer acusação de Marcos. Nós vamos embora, Marcos anunciou, pegando o braço de Júlia. Agora. Não, Júlia se debateu. Não vou embora. Não assim. Você vai sim, Marcos disse firmemente. E não vai mais trabalhar aqui. Não vai mais ver ele. Você não pode me proibir, Júlia gritou. Eu tenho 22 anos. E enquanto morar na minha casa e depender de mim, vai fazer o que eu disser, Marcos retrucou. Ricardo, se você tem um pingo de decência restante, vai respeitar isso. Todos os olhos se voltaram para Ricardo. Júlia o observava com esperança desesperada, implorando silenciosamente que ele lutasse por ela, por eles. Mas Ricardo estava perdido em sua própria culpa. Via a decepção nos olhos do melhor amigo, lembrava-se da confiança que havia traído, questionava cada momento de felicidade que havia roubado da filha dele. Talvez seja melhor assim, ele disse finalmente, sua voz mal audível. As palavras atingiram Júlia como um tiro. O quê? Talvez Marcos esteja certo, Ricardo repetiu, forçando-se a olhar para ela. Talvez eu tenha me aproveitado da situação. Talvez você mereça mais do que alguém tentando esquecer o luto com uma garota jovem. Não, Júlia sussurrou, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Não diga isso. Você não pensa isso. Penso sim, Ricardo mentiu, cada palavra cortando seu próprio coração. Peço desculpas, Júlia, por tudo. A traição em seus olhos foi a coisa mais dolorosa que Ricardo já havia visto. Júlia o olhou por um longo momento, como se estivesse memorizando seu rosto. Depois, se virou para o pai. Você conseguiu o que queria, ela disse, sua voz quebrada. Vamos embora. Marcos assentiu, mas havia algo em seus olhos que sugeria que a vitória não tinha o gosto que ele esperava. Marina, obrigado pela ligação. Marina assentiu graciosamente. Imaginei que você gostaria de saber. Quando pai e filha saíram do escritório,
O silêncio que ficou era opressivo. Ricardo permaneceu parado por vários minutos, observando a porta por onde Júlia havia desaparecido. Foi a coisa certa a fazer, Marina disse suavemente, aproximando-se dele. Ricardo se virou para ela, e pela primeira vez, Marina viu uma raiva fria em seus olhos que a fez recuar. A coisa certa, ele repetiu, sua voz perigosamente baixa. Destruir a única coisa boa que aconteceu na minha vida em meses foi a coisa certa? Ricardo, ela era jovem demais, inexperiente demais. E isso não era da sua conta, ele cortou secamente. Não era da conta de ninguém além de nós dois. Ele caminhou até sua sala e bateu a porta com força suficiente para fazer os vidros tremerem. Sozinho, Ricardo finalmente permitiu que a dor o consumisse. Havia perdido Júlia, possivelmente para sempre. E a pior parte era que havia sido ele mesmo quem havia desferido o golpe final. Do outro lado da cidade, no carro de Marcos, Júlia chorava silenciosamente enquanto observava São Paulo passar pela janela. Seu pai tentava falar, explicar suas razões, mas ela não conseguia ouvir nada além do eco das palavras de Ricardo. Talvez eu tenha me aproveitado da situação. A única coisa que ela sabia com certeza era que o homem por quem havia se apaixonado havia escolhido a culpa sobre o amor, e isso doía mais do que qualquer proibição paterna jamais poderia doer. 10 dias. 10 dias desde que Júlia havia saído do escritório com os olhos cheios de lágrimas e o coração despedaçado. 10 dias desde que Ricardo havia escolhido a culpa sobre a coragem, a covardia sobre o amor. O apartamento de Ricardo em Pinheiros estava irreconhecível. Roupas espalhadas pelo chão, pratos sujos empilhados na pia, cortinas fechadas bloqueando qualquer vestígio de luz solar. Caixas de papelão meio cheias ocupavam a sala de estar, algumas já lacradas, outras abandonadas no meio do processo. Ricardo estava sentado no chão do quarto, segurando uma foto que encontrara entre as gavetas. Júlia no escritório, concentrada em um projeto, uma mecha de cabelo caindo sobre os olhos. Ele havia tirado a foto secretamente numa tarde qualquer, capturando a paixão pura em seu rosto enquanto trabalhava. O celular tocou pela 10ª vez naquela manhã. Marcos novamente. Ricardo o ignorou, como havia feito com todas as outras ligações. Não estava pronto para ouvir justificativas. Não estava pronto para fingir que havia feito a coisa certa. Uma batida na porta o fez levantar reluctantemente. Provavelmente algum entregador ou o síndico do prédio. Mas quando abriu a porta, encontrou Marcos parado ali, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. "Você parece um lixo", foi a primeira coisa que Marcos disse. Ricardo riu sem humor. "Obrigado. Exatamente o que eu precisava ouvir. Posso entrar?" Ricardo hesitou, depois se afastou da porta. "Veio me dar mais uma bronca? Porque não estou exatamente no clima para ouvir como sou um monstro." Marcos entrou no apartamento e fez uma careta ao ver o estado das coisas. "Você está se mudando?" "Para Curitiba", Ricardo respondeu secamente. "Tenho um cliente antigo que ofereceu sociedade em um escritório lá. Achei que seria melhor sair de São Paulo por um tempo." "Por um tempo ou para sempre?" "Para sempre." Marcos se sentou no sofá, evitando uma pilha de roupas. "Júlia não está comendo." As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. "O quê?" "Desde que voltamos para casa, ela mal sai do quarto. Não come, não dorme direito, não fala com ninguém." Marcos passou as mãos pelos cabelos, parecendo ter envelhecido anos em poucos dias. "Ela pediu para voltar para Campos do Jordão. Disse que não consegue ficar em São Paulo." Ricardo fechou os olhos, sentindo a culpa se intensificar. "Ela vai ficar bem. É jovem. Vai superar." "Vai superar?" Marcos se levantou bruscamente. "Ricardo, você viu os olhos dela quando saiu do escritório? Era como se tivesse morrido por dentro." "Marcos, para que você veio aqui?" Ricardo explodiu finalmente. "Para me torturar mais? Para me lembrar de como estraguei tudo? Vim porque minha filha está sofrendo e você também." Marcos disse, sua voz mais suave. "E porque passei os últimos 10 dias pensando no que vi naquele escritório." "E o que você viu?" Marcos fez uma pausa longa. "Vi minha filha completamente apaixonada. Vi um homem que conheço há 20 anos,
que sempre foi íntegro e honesto, destruindo a si mesmo por culpa. Ricardo o encarou, confuso. Você estava furioso. Disse que eu me aproveitei dela. Estava furioso, Marcos admitiu. Estava aterrorizado, era minha garotinha, entende? Minha filha que sempre foi tão dedicada aos estudos que nunca havia se interessado seriamente por ninguém. E de repente ela estava apaixonada pelo meu melhor amigo. Então por quê? Porque então eu voltei para casa e a vi chorando, Marcos interrompeu. E percebi que não era a dor de uma garota que teve o coração partido pela primeira vez. Era a dor de uma mulher que havia encontrado o amor verdadeiro e o perdido. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Marcos, ela contou sobre Patrícia. Marcos continuou. Sobre o que Patrícia disse no aniversário dela. Sobre como você estava tentando voltar à vida e como ela queria ajudar. Patrícia, Ricardo sussurrou. Ela sempre soube exatamente o que dizer. Sabia, sim. E ela teria batido em você por estar fugindo, em vez de lutar pelo que quer. As palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele se lembrou de Patrícia, de sua força, de como ela nunca recuava diante de um desafio. Ela teria ficado furiosa ao vê-lo desistindo tão facilmente. Mas e a diferença de idade? Ricardo perguntou. E o fato de que ela é sua filha? A diferença de idade é real, Marcos admitiu. E sim, vai ser estranho ter meu melhor amigo como genro. Mas, Ricardo, eu conheço você. Sei que jamais machucaria Júlia intencionalmente. Sei que a ama de verdade. Amo, Ricardo confessou, a palavra saindo como um soluço. Amo mais do que achei que seria possível amar novamente. Então por que está fugindo? Porque ela merece mais, Ricardo disse desesperadamente. Merece alguém que possa dar a ela um amor puro, não alguém carregando as bagagens de um casamento anterior. Alguém que está tentando superar a culpa de amar novamente. Marcos se aproximou e colocou a mão no ombro do amigo. Ricardo, amor não é sobre merecer. É sobre escolher estar presente, sobre escolher lutar pelos sentimentos que compartilham. Mas e se eu estragar a vida dela? E se ela um dia perceber que poderia ter tido algo melhor? E se ela não perceber? Marcos retrucou. Se vocês dois forem exatamente o que o outro precisa, você vai jogar isso fora por causa de medos hipotéticos? Ricardo olhou ao redor do apartamento destruído, para as caixas que representavam sua fuga, para a foto de Júlia que ainda segurava na mão. O que eu faço? Ele perguntou, sua voz quebrada. Você para de ser covarde, Marcos disse firmemente. Você vai até Campos do Jordão e luta pela mulher que ama. E se ela quiser te dar uma segunda chance, você aceita com gratidão e jura que nunca mais vai duvidar do amor de vocês. E você? Você consegue aceitar isso? Marcos sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu só quero que minha filha seja feliz. E por mais difícil que seja admitir, você a faz feliz. Ricardo olhou novamente para a foto de Júlia, vendo a paixão em seus olhos, lembrando-se da forma como ela o olhava, como se ele fosse seu mundo inteiro. Ela vai me perdoar? Ele perguntou. Só há uma maneira de descobrir, Marcos respondeu. Pela primeira vez em 10 dias, Ricardo sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse uma chance de consertar o que havia quebrado. E talvez, apenas talvez, o amor fosse realmente mais forte que o medo. A estrada para Campos do Jordão nunca havia parecido tão longa. Ricardo dirigia seu sedã preto pelas curvas da serra, as mãos apertando o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Cada quilômetro o levava mais perto de Júlia, mas também mais perto da possibilidade de rejeição final. Havia saído de São Paulo às 5 da manhã, incapaz de dormir mais uma noite sabendo que ela estava sofrendo por causa de sua covardia. A conversa com Marcos havia sido um despertar doloroso. Ver-se através dos olhos do amigo havia revelado um homem que ele mal reconhecia, um homem que havia escolhido o medo sobre o amor. A casa de campo apareceu no final da estrada serpenteante, aninhada entre pinheiros e cercada pelo jardim que Marcos cultivava há anos. O Fiat azul de Júlia estava estacionado na garagem, confirmando sua presença. O coração de Ricardo disparou. Ele parou o carro e ficou parado por alguns minutos, reunindo coragem. Através da janela da sala, podia ver uma figura sentada na poltrona perto da lareira.
Júlia. Mesmo de longe, podia perceber algo diferente em sua postura, uma fragilidade que nunca havia visto antes. Respirando fundo, Ricardo saiu do carro e caminhou até a varanda. Cada passo ecoava como um tambor em seus ouvidos. Ele bateu na porta suavemente, quase esperando que ninguém atendesse. A porta se abriu, revelando Júlia em roupas casuais. Um suéter oversize e calça de moletom, os cabelos presos em um rabo de cavalo descuidado. Seus olhos verdes, antes brilhantes, agora pareciam sem vida. Quando ela o viu, a expressão de surpresa rapidamente se transformou em algo entre dor e raiva. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu rouca, como se não tivesse falado em dias. "Preciso conversar com você", Ricardo disse, sua própria voz tremendo. "Conversamos o suficiente", Júlia respondeu, começando a fechar a porta. "Por favor", ele disse rapidamente, colocando a mão na porta. 5 minutos. É tudo o que peço." Júlia hesitou, seus olhos vasculhando o rosto dele. Ricardo sabia que parecia terrível. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas, mas havia algo em seus olhos que a fez parar. 5 minutos, ela disse finalmente, abrindo a porta. Eles se sentaram na sala, um de frente para o outro, um abismo de mágoa e mal-entendidos entre eles. Júlia evitava seu olhar, fixando-se na lareira apagada. "Você está bem?" Ricardo perguntou, embora a resposta fosse óbvia. "Estou ótima", ela mentiu. "Nunca estive melhor." O sarcasmo em sua voz foi como uma facada. Ricardo merecia isso, sabia disso, mas doía mesmo assim. "Júlia, eu vim aqui para pedir desculpas." "Desculpas?" Ela finalmente o olhou e a dor em seus olhos quase o derrubou. "Por qual parte? Por me seduzir ou por me humilhar na frente de todo mundo?" "Eu nunca te seduzi", Ricardo disse firmemente. "E jamais quis te humilhar." "Não?" Júlia se levantou bruscamente, caminhando até a janela. "Então o que foi aquilo no escritório? Aquela conversa sobre se aproveitar da minha inexperiência?" "Foi covardia", Ricardo admitiu, levantando-se também. "Foi medo puro e estúpido." "Medo de quê?" Ela se virou para encará-lo. "De assumir que sentia algo por mim? De admitir que talvez, só talvez, eu não fosse apenas uma distração do seu luto? Medo de não ser bom o suficiente para você", Ricardo disse desesperadamente. "Medo de estragar sua vida. Medo de que um dia você acordasse e percebesse que desperdiçou seus melhores anos com um homem 20 anos mais velho, carregando bagagens demais." "E por isso você decidiu por mim?" Júlia gritou, lágrimas começando a derramar. "Decidiu que eu era jovem demais, inexperiente demais para saber o que queria?" "Sim", ele admitiu. "E estava errado. Completamente, terrivelmente errado." Júlia o encarou, surpresa pela honestidade crua em sua confissão. "Seu pai me procurou", Ricardo continuou. "Me fez ver que eu estava sendo exatamente o que sempre critiquei, um covarde que desiste na primeira dificuldade." "Meu pai?" Júlia franziu a testa. "Ele falou com você?" "Falou. E me disse que você não está comendo, não está dormindo." Ricardo se aproximou cautelosamente. "Júlia, me perdoe, por favor. Perdoe meu medo, minha estupidez, minha covardia completa." "Você me machucou", ela sussurrou, as lágrimas caindo livremente agora. "Machucou tanto que eu não conseguia nem respirar direito." "Eu sei", Ricardo disse, estendendo hesitantemente a mão para tocar seu rosto. Quando ela não se afastou, ele suavemente enxugou suas lágrimas. "E vou carregar essa culpa pelo resto da vida." "Por quê?" ela perguntou, sua voz quebrada. "Por que foi tão fácil para você desistir de nós?" "Porque eu estava aterrorizado", ele confessou. "Aterrorizado de amar você, tanto que doía fisicamente. Aterrorizado de que meu amor não fosse suficiente. Aterrorizado de que você um dia se cansasse das complicações e fosse embora." "Então você decidiu ir embora primeiro", Júlia compreendeu. "Sim, e foi a pior decisão que já tomei na vida." Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de todas as palavras não ditas pairando entre eles. "Ricardo", Júlia disse finalmente, "eu te amo. Amo desde antes de entender o que era amor. Mas não posso mais viver com medo de que você fuja toda vez que as coisas ficarem difíceis." "Não vou fugir",
ele prometeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Nunca mais. Se você me der uma segunda chance, vou passar o resto da vida provando que mereço seu amor. Como posso ter certeza? Porque eu estava preparando para fugir para Curitiba, ele admitiu. Tinha caixas prontas, emprego novo, apartamento novo. Estava fugindo de você, da memória de nós, de tudo. Mas não consegui. Não consegui viver sem você. Júlia o estudou por um longo momento, vasculhando seus olhos em busca de sinceridade. Os 5 minutos já passaram, ela disse suavemente. O coração de Ricardo afundou. Júlia, mas acho que posso dar mais 5, ela continuou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios pela primeira vez em dias. Júlia, ele sussurrou, puxando-a para seus braços. Eu te amo. Amo você. Amo seu talento, amo sua paixão. Amo a forma como você me faz querer ser um homem melhor. Prove. Ela desafiou suavemente. Como? Fique, ela disse simplesmente. Quando as coisas ficarem difíceis, quando as pessoas julgarem, quando você começar a duvidar, apenas fique. Eu fico, ele prometeu, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de lágrimas e segundas chances. Para sempre, se você me deixar. Quando se separaram, Júlia sorriu através das lágrimas. Então acho que temos muito que conversar. Temos, Ricardo concordou, e desta vez sem segredos, sem medos, sem covardia. Sem covardia, ela repetiu, e pela primeira vez em 10 dias, o futuro parecia possível novamente. 3 dias. Ricardo havia ficado 3 dias na casa de campo, e cada hora havia sido um processo delicado de reconstrução. Não da paixão. Essa havia retornado no momento em que se beijaram novamente, mas da confiança que ele havia despedaçado com sua covardia. Era quinta-feira de manhã, e eles estavam na cozinha preparando café juntos. Havia algo comoventemente doméstico na cena. Júlia preparando ovos mexidos enquanto Ricardo torrava pães, uma dança sutil de movimentos coordenados como se tivessem feito isso por anos. Sua proposta de Curitiba ainda está de pé? Júlia perguntou casualmente, mas Ricardo podia ouvir a tensão subjacente na pergunta. Está, ele admitiu, parando de mexer o café. Mas não vou aceitar. Por que não? Ricardo se virou para olhá-la surpreso pela pergunta. Porque minha vida está aqui, com você. Júlia desligou o fogo e se virou para encará-lo. E se eu dissesse que talvez devêssemos considerar Curitiba? O quê? A confusão era evidente em sua voz. Pense bem. Júlia se apoiou no balcão. Aqui em São Paulo sempre vamos ser o arquiteto viúvo e a filha do amigo. Sempre haverá olhares, comentários, pessoas como Marina prontas para interferir. Ricardo processou as palavras dela. Você quer fugir? Não fugir, ela corrigiu. Recomeçar, em um lugar onde possamos ser apenas Ricardo e Júlia, sem todo o peso da história. E seu pai? Meu pai quer que eu seja feliz, Júlia disse com uma convicção que ela estava construindo dia após dia. E se ser feliz significa estar com você em Curitiba, ele vai entender. Ricardo se aproximou colocando as mãos em sua cintura. Você tem certeza? Curitiba significa deixar para trás sua vida aqui, seus amigos da faculdade. Minha vida está onde você está, ela disse simplesmente. Além do mais, é uma oportunidade profissional incrível. Posso terminar meu mestrado na UFPR e você pode ter o escritório que sempre sonhou. O escritório que sempre sonhamos. Ricardo corrigiu suavemente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Júlia foi radiante. Sonhamos? Se você quiser, ele disse, beijando-a suavemente. Sócios em tudo, trabalho e vida. Eles foram interrompidos pelo som de um carro subindo a estrada. Através da janela, viram Marcos saindo de seu carro, carregando sacolas de supermercado. Chegou a hora do teste final, Júlia murmurou. Marcos entrou na casa como se nada tivesse mudado, cumprimentando Ricardo com um aceno casual. Bom dia. Como foram os últimos dias? Esclarecedores, Ricardo respondeu diplomaticamente. Ótimo. Marcos começou a desembalar as compras, porque trouxe carne para churrasco. Achei que poderíamos ter uma conversa civilizada como adultos. Júlia e Ricardo trocaram olhares surpresos. Marcos parecia completamente à vontade,
como se a explosão no escritório nunca tivesse acontecido. Pai, Júlia começou cautelosamente. Você está bem com isso? Com nós? Marcos parou de desembalar e olhou para a filha. Júlia, você tem 22 anos. É uma mulher adulta, inteligente, capaz de tomar suas próprias decisões. Se escolheu Ricardo, deve ter boas razões. Tenho, ela disse firmemente. E você? Marcos se virou para Ricardo. Apesar de ter sido um idiota completo na semana passada, ainda é meu melhor amigo, e nunca duvidei do seu caráter. Marcos, Ricardo começou. Não, Marcos o interrompeu. Deixe-me terminar. Vocês me pegaram de surpresa. Como pai, meu primeiro instinto foi proteger minha filha. Mas como seu amigo, sei que você jamais machucaria alguém intencionalmente. Mas eu machuquei, Ricardo disse. Machuquei muito. Sim, machucou, Marcos concordou. Mas pelo que entendi, foi mais por covardia do que por malícia. E todos nós já fizemos escolhas covardes quando estávamos com medo. Júlia se aproximou do pai. Obrigada por entender. Ainda acho vocês completamente loucos, Marcos disse com um meio sorriso. Mas se é isso que querem, quem sou eu para interferir? Na verdade, Ricardo disse respirando fundo, há algo que queremos discutir com você. Marcos levantou uma sobrancelha. O que agora? Curitiba, Júlia disse. Estamos pensando em nos mudar para lá, juntos. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Marcos olhou de um para o outro processando a informação. Curitiba, ele repetiu finalmente. Ricardo recebeu uma proposta de sociedade em um escritório lá, Júlia explicou. E eu posso fazer mestrado na UFPR. Seria um recomeço para nós dois. Um recomeço longe dos olhares e julgamentos, Ricardo acrescentou. Marcos se sentou pesadamente em uma cadeira. Vocês já decidiram? Ainda estamos conversando, Júlia disse, mas queremos sua opinião. Minha opinião. Marcos riu sem humor. Minha opinião é que vocês estão fugindo de novo. Não estamos fugindo, Ricardo protestou. Estamos escolhendo um lugar onde possamos construir algo nosso. E vocês acham que os desafios vão desaparecer só porque mudaram de cidade? Marcos questionou. As pessoas em Curitiba também vão notar a diferença de idade. Também vão fazer comentários. Sim, Júlia admitiu. Mas lá seremos estranhos fazendo comentários sobre estranhos. Aqui somos o escândalo da família e do escritório. Marcos ficou em silêncio por vários minutos, claramente lutando consigo mesmo. Se vocês forem, ele disse finalmente, como fica nossa família? Como fica nossa amizade de 20 anos? Não muda nada, Ricardo disse rapidamente. Curitiba não é Marte, é uma hora de voo. E você sempre será meu pai, Júlia acrescentou. Sempre será a pessoa mais importante da minha vida, depois do Ricardo. Marcos olhou para ela, vendo não mais a garotinha que criara, mas a mulher que ela havia se tornado. Vocês têm certeza de que é isso que querem? Ele perguntou. Absoluta, eles responderam em uníssono. Marcos suspirou profundamente. Então que Deus os abençoe e que vocês não me façam me arrepender de apoiar essa loucura. Júlia se jogou nos braços do pai e Ricardo sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Com a bênção de Marcos, tudo parecia possível. Agora, Marcos disse, afastando a filha e olhando seriamente para Ricardo, vamos conversar sobre suas intenções com minha filha. E dessa vez, quero a verdade completa. Ricardo engoliu em seco, mas havia determinação em seus olhos. Minhas intenções são amar sua filha pelo resto da minha vida, se ela me deixar. E como pretende fazer isso? Ricardo olhou para Júlia, viu o amor e confiança em seus olhos e sentiu toda sua coragem retornar. Casando com ela, ele disse firmemente, se ela aceitar. O choque no rosto de Júlia foi seguido rapidamente por lágrimas de felicidade. Ricardo, é um pedido? Marcos perguntou, arqueando uma sobrancelha. É uma declaração de intenções, Ricardo respondeu. O pedido oficial virá no momento certo do jeito certo. Marcos assentiu lentamente. Então acho melhor vocês começarem a planejar essa mudança para Curitiba. Porque algo me diz que vocês dois vão precisar de privacidade para descobrir como construir uma vida juntos. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, Ricardo sentiu que realmente tinham uma chance.
Uma chance real de felicidade, de futuro, de amor verdadeiro. 2 meses depois, Curitiba acordava sob um céu azul cristalino de outono. No apartamento que Ricardo e Júlia haviam alugado no bairro Batel, caixas de mudança ainda ocupavam metade da sala, mas já havia sinais de vida sendo construída ali. Plantas nas janelas, livros de arquitetura organizados em estantes improvisadas e o aroma de café fresco vindo da cozinha. Júlia estava sentada no chão da sala, cercada por papéis e plantas arquitetônicas, trabalhando em seu projeto de mestrado sobre habitação social sustentável. Seus cabelos estavam presos em um coque bagunçado e ela vestia uma camiseta oversized de Ricardo sobre leggings pretas. Amor, a voz de Ricardo veio da cozinha. O café está pronto. E seu orientador da UFPR ligou. Professor Andrade? Júlia levantou a cabeça, interessada. O que ele queria? Ricardo apareceu carregando 2 xícaras, impecável em uma camisa social azul clara. Mesmo em casa, ainda mantinha sua elegância natural. Quer conversar com você sobre uma oportunidade de estágio na prefeitura. Algo sobre um projeto piloto de revitalização urbana. Os olhos de Júlia se iluminaram. Sério? Quando? Segunda-feira. Ricardo se sentou no chão ao lado dela, admirando a organização meticulosa de seus estudos. Parece que sua reputação já está se espalhando pela cidade. Nossa reputação, Júlia corrigiu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. O projeto que apresentei foi baseado nas técnicas que aprendi observando você. Técnicas que você aperfeiçoou e modernizou. Ricardo rebateu, passando o braço ao redor dela. O professor não me procurou, Júlia. Procurou você pelo seu próprio mérito. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a cidade através das grandes janelas. Curitiba havia se revelado mais acolhedora do que esperavam. O novo escritório de Ricardo estava prosperando e Júlia havia se adaptado rapidamente ao ambiente acadêmico da UFPR. Sabe de uma coisa? Júlia disse, aninhando-se mais contra ele. Pela primeira vez em meses, sinto que podemos simplesmente existir sem nos esconder. É uma sensação boa, Ricardo concordou, beijando o topo de sua cabeça. Ontem, quando fomos ao mercado, ninguém nos olhou de forma estranha. Somos apenas um casal normal. Normal? Júlia riu. Você acha que somos normais? Definindo normal como 2 arquitetos loucos um pelo outro vivendo entre plantas, projetos e sonhos de construir um mundo melhor? Absolutamente normais. O telefone de Júlia tocou, interrompendo o momento. O nome na tela a fez sorrir. Marcos. Oi, pai. Ela atendeu alegremente. Oi, filha. Como estão as coisas por aí? Ótimas. Ricardo me contou sobre a ligação do professor Andrade. Parece que posso conseguir um estágio incrível. Que bom. E o Ricardo, como está se adaptando ao novo escritório? Júlia olhou para Ricardo, que fazia gestos indicando que queria falar com Marcos. Quer falar com ele? Ele está aqui do meu lado, como sempre. Claro, passa para ele. Júlia entregou o telefone para Ricardo. Marcos, como está? Bem, bem. Ouve, tenho uma novidade para vocês. Boa ou ruim? Ricardo perguntou cautelosamente. Boa, acho. Marcos riu. Marina pediu demissão. Ricardo se endireitou surpreso. Pediu demissão? Semana passada disse que recebeu uma proposta em Brasília que não podia recusar. Houve uma pausa. Mas entre nós, acho que ela percebeu que o ambiente no escritório ficou pesado depois do que aconteceu. Marcos, eu sinto muito por isso ter afetado o escritório. Para com isso, Marcos o interrompeu. O escritório está melhor sem drama. E falando nisso, tenho uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Que tal abrirem uma filial do escritório aí em Curitiba? Oficialmente. Eu fico com São Paulo, vocês ficam com o Sul. Podemos expandir a empresa e ainda trabalhar juntos. Ricardo ficou em silêncio, processando a oferta. Júlia o observava ansiosamente, tentando entender a conversa apenas pelo lado que ouvia. Marcos, isso é incrível, Ricardo disse finalmente. Mas você tem certeza? Seria uma parceria real, não caridade. Ricardo, você é o melhor arquiteto que conheço. E pela forma como Júlia fala dos projetos que estão desenvolvendo juntos, vocês são uma dupla formidável. Seria uma sociedade de negócios inteligente. O que você acha?
Ricardo perguntou para Júlia, cobrindo o telefone. Acho que é perfeito, ela respondeu, seus olhos brilhando de excitação. Podemos manter nossa independência aqui, mas ainda fazer parte da família profissional. Marcos, Ricardo voltou ao telefone. Conversamos e aceitamos, mas com uma condição. Qual? Júlia termina o mestrado primeiro. Ela tem uma oportunidade na prefeitura que pode ser transformadora para a carreira dela. Claro, vocês têm todo o tempo do mundo. Quando Ricardo desligou, Júlia se jogou em seus braços. Não acredito. Vamos ter nosso próprio escritório. Nosso próprio escritório. Ricardo repetiu, maravilhado com como as coisas haviam se encaixado. Medeiros em Oliveira Arquitetura. Oliveira em Medeiros, Júlia corrigiu com um sorriso travesso. Ordem alfabética. Ricardo riu, puxando-a para mais perto. Como quiser, sócia, desde que seja nosso. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas e sonhos compartilhados. Quando se separaram, Júlia havia lágrimas nos olhos. O que foi? Ricardo perguntou preocupado. É que há 6 meses eu era apenas uma estudante sonhando em trabalhar com você, ela disse, sua voz tremendo de emoção. E agora somos parceiros de verdade. Em tudo. Em tudo, Ricardo confirmou, enxugando suavemente suas lágrimas. E isso é só o começo, amor. O restante do domingo passou em planejamento e sonhos. Eles esboçaram ideias para o novo escritório, discutiram especializações que gostariam de desenvolver e imaginaram como seria construir algo completamente seu. Quando a noite chegou, estavam exaustos, mas energizados, deitados na cama que haviam montado apenas na semana anterior. Ricardo, Júlia disse no escuro, sua cabeça no peito dele. Posso confessar uma coisa? Sempre. Quando éramos só amigos da família, eu costumava imaginar como seria a nossa vida se você não fosse casado, se eu não fosse filha do seu melhor amigo, se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a confissão. E como você imaginava? Exatamente assim, ela sussurrou. Nós dois, construindo algo juntos. Você me ensinando, eu te inspirando. Parceiros em tudo. Então você sempre soube? Ele perguntou surpreso. Sempre senti que havia algo especial entre nós, ela admitiu. Mas nunca imaginei que realmente aconteceria. Especialmente não depois de tudo que passamos. Ricardo a apertou mais contra si. Você sabe que não foi apenas sobre perder Patrícia, né? O medo que senti sobre nós. Eu sei, Júlia disse suavemente. Era sobre merecer ser feliz novamente. Era sobre se permitir amar depois de uma perda tão grande. Como você ficou tão sábia aos 22 anos? Tive um bom professor, ela brincou, beijando seu peito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons noturnos de Curitiba através da janela aberta. Júlia, Ricardo disse finalmente, sua voz carregada de uma seriedade nova. Há algo que preciso te dizer. Ela se apoiou no cotovelo para olhá-lo. O que é? Quando eu disse para seu pai que queria casar com você, o coração de Júlia disparou. Sim? Não foi apenas para impressioná-lo ou acalmá-lo. Ricardo se sentou na cama, puxando-a consigo. Foi porque realmente quero isso. Quero construir uma vida oficial contigo. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha e eu sou seu. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Júlia. Ricardo, eu sei que é cedo, ele continuou rapidamente. Sei que você ainda está começando sua carreira, que tem muito que explorar e descobrir. Não estou pedindo agora. Mas quero que você saiba que quando chegar a hora certa, quando você estiver pronta... Eu já estou pronta, Júlia o interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Estou pronta para tudo que vier, desde que seja com você. Ricardo a olhou nos olhos, vendo a certeza absoluta que brilhava ali. Tem certeza? Porque uma vez que façamos isso, não há mais volta. Será você e eu contra o mundo. Você e eu contra o mundo. Ela repetiu, sorrindo através das lágrimas. Não consigo imaginar nada melhor. Eles se beijaram novamente, e desta vez havia algo diferente no beijo. Uma promessa, um compromisso, uma decisão compartilhada sobre o futuro. Quando se separaram, Ricardo tinha uma expressão determinada, que Júlia reconheceu de seus momentos mais focados no trabalho.
O que está tramando? Ela perguntou desconfiada. Nada, ele disse inocentemente. Apenas pensando que talvez seja a hora de ir comprar um anel. Os olhos de Júlia se arregalaram. Sério? Sério. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Pedido oficial, anel bonito, toda a tradição que você merece. Não precisa ser nada extravagante, Júlia disse rapidamente. Só precisa ser nosso. Vai ser perfeito, Ricardo prometeu. Como tudo que construímos juntos. E enquanto Curitiba dormia lá fora, dentro do apartamento no Batel, duas pessoas descobriam que o amor verdadeiro não era apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre escolher construir uma vida juntas, dia após dia, sonho após sonho. O que eles não sabiam era que o teste final de seu amor estava chegando mais cedo do que esperavam. Era uma quinta-feira de manhã, 3 semanas depois da conversa sobre casamento, quando o telefone de Ricardo tocou com insistência. Ele estava no novo escritório que haviam alugado no centro de Curitiba, revisando plantas do projeto da prefeitura, em que Júlia estava trabalhando como estagiária. Ricardo? A voz de Marcos soava tensa, preocupada. Oi, Marcos, tudo bem? Não, não está tudo bem. Houve uma pausa pesada. Preciso que vocês voltem para São Paulo. Hoje? O sangue de Ricardo gelou. O que aconteceu? É sobre Patrícia, sobre o acidente. O mundo de Ricardo parou. O que tem o acidente? Foi há 8 meses. A investigação foi reaberta. Marcos explicou rapidamente. Apareceram novas evidências. O advogado da seguradora quer conversar com você urgentemente. E, bem, há algumas complicações. Que tipo de complicações? Do tipo que pode afetar o seguro de vida, a herança, tudo. A voz de Marcos estava carregada de preocupação. Ricardo, você precisa vir, e talvez seja melhor Júlia ficar aí. Não, Ricardo disse imediatamente. Se é algo que me afeta, afeta ela também. Somos parceiros agora. Quando Ricardo chegou em casa, encontrou Júlia na sala, cercada por seus livros de mestrado. Ela levantou o olhar e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, levantando-se rapidamente. Ricardo contou sobre a ligação de Marcos, observando como a preocupação se intensificava no rosto dela. Vamos para São Paulo, ela disse sem hesitar. Agora. Júlia, talvez seja melhor você ficar. Pode ser algo complicado, doloroso. Ricardo. Ela o interrompeu firmemente. Lembra do que prometemos? Parceiros em tudo. Isso inclui os momentos difíceis. A viagem para São Paulo foi tensa e silenciosa. Ricardo dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, enquanto Júlia segurava sua mão livre, oferecendo apoio silencioso. No escritório do advogado em Perdizes, eles se reuniram com Marcos e Dr. Henrique Almeida, um homem de 50 anos com expressão grave. Senhor Medeiros, Dr. Almeida começou, as novas evidências sugerem que sua esposa pode ter... que o acidente pode não ter sido acidental. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que você está dizendo? Ricardo perguntou, sua voz mal audível. Estamos dizendo que Patrícia pode ter causado o acidente intencionalmente, Dr. Almeida explicou cuidadosamente. Os peritos encontraram evidências de que ela não tentou frear ou desviar, e há registros médicos que mostram que ela estava tomando antidepressivos que vocês não declararam. Ricardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Isso é impossível. Patrícia estava bem. Estávamos bem. Senhor Medeiros, o advogado continuou. Se for confirmado que foi suicídio, o seguro de vida pode ser anulado. Além disso, há questões sobre a herança, sobre os bens que ficaram para você. Eu não quero saber de dinheiro, Ricardo explodiu. Quero saber por que vocês estão destruindo a memória da minha esposa. Júlia se levantou e colocou a mão no ombro dele. Ricardo, respire. Não. Ele se virou para ela, os olhos brilhando de dor e raiva. Você não entende. Eles estão dizendo que Patrícia se matou, que nosso casamento era uma mentira, que tudo que construímos era real, Júlia disse firmemente. Independente do que aconteceu no final, o que vocês tiveram era real. Mas e se ela estava sofrendo e eu não vi? Ricardo passou as mãos pelos cabelos desesperado.
E se eu estava tão perdido em minha própria vida que não percebi que ela precisava de ajuda? Dr. Almeida tossiu discretamente. Sr. Medeiros, há algo mais. Os registros médicos mostram que sua esposa procurou ajuda psiquiátrica 3 meses antes do acidente. E, segundo o médico... O quê? Ricardo perguntou, embora não tivesse certeza de que queria ouvir. Ela estava preocupada com o casamento de vocês. Achava que você estava se afastando, que não a amava mais. As palavras atingiram Ricardo como balas. Ele se lembrou daqueles últimos meses, como havia se perdido no trabalho, como havia rejeitado as tentativas de Patrícia de reconectarem, como havia tratado sua preocupação como drama desnecessário. Eu a matei. Ele sussurrou. Meu descaso a matou. Não. Júlia disse firmemente, ajoelhando-se na frente dele. Você não matou ninguém. Se isso for verdade, e é só um se, Patrícia estava doente. Depressão é uma doença, não é culpa sua. Mas eu deveria ter visto. Ricardo chorou. Deveria ter sido melhor marido. E talvez devesse mesmo, Júlia admitiu brutalmente. Mas isso não te torna responsável pela morte dela. Torna você humano. Marcos, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Ricardo, eu conhecia Patrícia há anos. Se ela estava sofrendo, escondeu de todos nós. Não só de você. Dr. Almeida observava a cena com expressão profissional. Sr. Medeiros, entendo que isso é devastador. Mas precisamos discutir as implicações práticas. Não hoje, Júlia interrompeu levantando-se. Hoje, meu noivo precisa processar essa informação. As questões legais podem esperar. Noivo? Marcos arqueou uma sobrancelha. Sim, Júlia disse desafiadoramente. Ricardo me pediu em casamento na semana passada. E eu disse sim. E se alguém tem problema com o timing, pode reclamar comigo. Dr. Almeida pareceu desconfortável. Bem, isso pode complicar as questões de herança. Que se dane a herança, Ricardo disse, levantando-se abruptamente. Que se dane o dinheiro. Eu só quero entender por que a mulher que eu amei se sentiu tão sozinha que preferiu morrer. Ele saiu da sala sem olhar para trás, deixando os outros em silêncio. Júlia encontrou Ricardo no estacionamento, apoiado contra o carro, soluçando como uma criança perdida. Ela estava certa, ele disse quando Júlia se aproximou. Eu não a amava mais, não como deveria. Nos últimos meses eu estava apenas existindo ao lado dela. E isso te torna um monstro? Júlia perguntou suavemente. Ou te torna humano? Casamentos passam por fases, Ricardo. Isso não significa que você não a amava. Mas e se significa? E se eu sou o tipo de homem que se cansa das pessoas? E se daqui a alguns anos eu me cansar de você também? Júlia ficou em silêncio por um longo momento, processando a dor e o medo na voz dele. Então você se cansa, ela disse finalmente. E aí conversamos sobre isso, e decidimos se queremos lutar para reacender o que tínhamos ou se queremos admitir que mudamos. Ricardo a olhou, surpreso pela resposta. Amor não é um sentimento eterno e imutável, Ricardo, ela continuou. É uma escolha que fazemos todos os dias. Patrícia parou de escolher falar com você sobre suas dores. Você parou de escolher prestar atenção nela. Isso não os torna monstros, os torna humanos falhos. E se formos falhos demais para que funcione? Então aprendemos com os erros e tentamos ser menos falhos juntos. Júlia segurou o rosto dele entre as mãos. Ricardo, eu não quero um amor perfeito. Quero um amor real, com todas as imperfeições, dificuldades e momentos ruins que vêm junto. Mesmo sabendo que posso te decepcionar, especialmente sabendo disso, ela disse firmemente. Porque significa que quando você não me decepcionar, quando escolher ficar, quando escolher lutar, vai ser porque realmente quer, não porque é fácil. Ricardo a olhou por um longo momento, vendo a força e determinação que sempre o haviam atraído nela. Eu te amo, ele disse finalmente. Amo você de uma forma que assusta, que é intensa demais, que parece grande demais para caber dentro de mim. Eu sei, Júlia sorriu através das lágrimas. Eu sinto a mesma coisa. Mesmo depois de hoje, mesmo sabendo que posso carregar essa culpa para sempre? Especialmente depois de hoje, ela disse, porque hoje
Vi que você é capaz de assumir responsabilidade pelos seus erros, e isso me faz te amar ainda mais. Eles se abraçaram ali no estacionamento, duas pessoas imperfeitas escolhendo construir algo maior que suas falhas individuais. O que fazemos agora? Ricardo perguntou. Agora voltamos lá dentro e enfrentamos o que vier, Júlia respondeu. Juntos, como prometemos. E quando voltaram para a sala do advogado, era como uma unidade sólida, prontos para enfrentar qualquer tempestade que o passado pudesse trazer. 3 horas depois, ainda no escritório do Dr. Almeida, a verdade começou a emergir como um quebra-cabeças sombrio sendo montado peça por peça. Os registros médicos de Patrícia estavam espalhados sobre a mesa de Mogno, cada documento revelando uma mulher que havia escondido sua dor com perfeição devastadora. Há algo mais, Dr. Almeida disse hesitantemente, segurando um envelope lacrado. Uma carta que ela deixou com o psiquiatra, com instruções para ser entregue apenas se algo acontecesse com ela. O silêncio na sala era opressivo. Ricardo segurava a mão de Júlia como uma âncora, enquanto Marcos observava tudo com expressão sombria. Ela sabia? Ricardo perguntou, sua voz quebrada. Ela planejou? A carta pode ter essas respostas. Dr. Almeida estendeu o envelope para Ricardo. Mas, Sr. Medeiros, talvez seja melhor ler em particular. Não, Ricardo interrompeu, olhando para Júlia. Não mais segredos. Se vamos enfrentar isso, enfrentamos juntos. Com mãos trêmulas, ele abriu o envelope e desdobrou 2 folhas de papel com a caligrafia elegante que conhecia tão bem. Começou a ler em voz alta, sua voz falhando várias vezes. Meu querido Ricardo, se você está lendo isto, significa que minhas piores suspeitas se confirmaram, que eu não consegui encontrar forças para continuar fingindo que nosso casamento ainda existe. Não quero que você se culpe. Por favor, amor, não se culpe. Eu sei que você tentou. Sei que nos últimos meses você fez esforços para me alcançar, para nos reconectar, mas algo dentro de mim estava quebrado e eu não conseguia mais fingir que estava bem. A depressão não é como uma tristeza normal, Ricardo. É como estar se afogando enquanto todos ao redor respiram normalmente. Você tentou me ajudar, mas eu não conseguia nem explicar o que estava errado. Mas há algo que preciso que você saiba. Nos últimos dias, eu consegui ver claramente pela primeira vez em meses, e o que vi me deu paz. Vi você olhando para Júlia. Ricardo parou de ler, o papel tremendo em suas mãos. Ela sabia, sussurrou. Continue. Júlia disse suavemente, suas próprias lágrimas começando a cair. Vi você olhando para Júlia da forma como costumava olhar para mim. Não se sinta culpado por isso. Me deu esperança. Esperança de que você seja capaz de amar novamente, de ser feliz novamente. Júlia é uma moça maravilhosa, Ricardo. É inteligente, apaixonada, cheia de vida da forma como eu costumava ser. Se algo acontecer comigo, se minha escuridão vencer, quero que você saiba que tem minha bênção para seguir seu coração. Não deixe que minha morte, se for isso que acontecer, o impeça de viver. Não deixe que a culpa destrua a chance de felicidade que você pode ter com ela. Marcos pode ficar furioso no início. É natural, é o pai dele protegendo a filha. Mas ele te conhece, Ricardo. Sabe que você jamais machucaria alguém intencionalmente. Prometa-me uma coisa. Se vocês ficarem juntos, sejam felizes sem reservas. Amem-se sem a sombra da minha memória pairando sobre vocês. Merecem isso. Vocês dois merecem isso. Eu amei você por 15 anos, Ricardo. E porque te amei tanto, quero que continue amando quando eu não estiver mais aqui. Com todo o meu amor e minhas desculpas. Patrícia. P.S. Para Júlia, se ela estiver lendo isso, cuide bem dele. Ele é teimoso e se culpa por tudo, mas tem o coração mais generoso que já conheci. E não deixe que ele desista da arquitetura por causa de mim. Seus projetos sempre foram uma extensão de sua alma. O silêncio que seguiu a leitura da carta foi quebrado apenas pelos soluços de Ricardo. Júlia o puxou para seus braços e eles choraram juntos. Pela dor de Patrícia, pela complicação de sua própria história de amor, pela tragédia de tudo aquilo. Ela nos abençoou. Júlia sussurrou através das lágrimas. Mesmo no meio da própria dor,
Ela pensou em nossa felicidade. Ela sempre fez isso, Ricardo disse, sua voz rouca. Sempre colocou os outros em primeiro lugar. Talvez seja por isso que não consegui ver que ela estava se sacrificando. Marcos, que havia ficado em silêncio durante toda a leitura, finalmente falou. Agora eu entendo por que você dois se conectaram tão rapidamente. Patrícia praticamente orquestrou isso. Dr. Almeida pigarreou discretamente. Esta carta muda significativamente o contexto legal. Embora confirme que foi suicídio, também demonstra um estado mental que pode ser considerado por transtorno depressivo maior. Posso argumentar que o seguro ainda deve ser pago. Não importa, Ricardo disse, limpando os olhos. Dinheiro não vai trazê-la de volta ou diminuir a culpa. Qual culpa? Júlia perguntou firmemente. Ricardo, você leu a mesma carta que eu. Ela não te culpa. Ela te liberta. Mas eu deveria ter visto. E ela deveria ter falado. Júlia o interrompeu. Vocês dois falharam em se comunicar. Isso os torna humanos, não monstros. Ricardo olhou para ela, vendo a força inabalável em seus olhos verdes. Como você consegue ser tão sábia? Porque alguém me ensinou que amor é sobre escolher ficar, especialmente quando é difícil, ela respondeu, ecoando suas próprias palavras de meses atrás. Marcos se levantou e colocou a mão no ombro de Ricardo. Patrícia estava certa sobre uma coisa. Eu fiquei furioso no início, mas ela também estava certa sobre eu te conhecer. Você é um bom homem, Ricardo. Um homem que merece felicidade. Mesmo depois de tudo isso? Especialmente depois de tudo isso, Marcos disse firmemente. Patrícia escolheu vocês um para o outro com sua última ação consciente. Quem somos nós para discordar? Dr. Almeida organizou os papéis discretamente. Vou trabalhar na questão do seguro, mas pelo que vejo aqui, vocês têm questões mais importantes para resolver. Quando saíram do escritório, já era noite em São Paulo. As luzes da cidade criavam um mosaico de vida e movimento ao redor deles. Um lembrete de que o mundo continuava girando, mesmo depois de revelações devastadoras. O que fazemos agora? Ricardo perguntou parado na calçada. Agora, Júlia disse, pegando sua mão. Vamos para casa. Para Curitiba, para nossa vida. Mas e se eu não conseguir superar isso? E se a culpa... Então vamos trabalhar nisso juntos, ela disse simplesmente. Dia após dia, até que você entenda que amar novamente não significa esquecer quem você amou antes. Ricardo a olhou, vendo não apenas a mulher por quem se apaixonara, mas a parceira que escolhera ficar ao seu lado, mesmo nos momentos mais sombrios. Júlia, ele disse, sua voz carregada de uma emoção nova. Casa comigo. O quê? Ela piscou surpresa. Casa comigo, ele repetiu, ajoelhando-se ali mesmo na calçada movimentada de São Paulo. Não porque Patrícia nos abençoou, não porque é o que se espera, mas porque eu quero construir uma vida contigo. Quero enfrentar todos os demônios e desafios que vierem com você ao meu lado. Lágrimas corriam pelo rosto de Júlia. Ricardo, não tenho anel aqui, não tenho um discurso preparado, ele continuou. Só tenho amor. Amor por você, por quem você é, por quem me ajuda a ser. Casa comigo? Sim, ela disse através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele se levantou e a beijou ali na calçada, algumas pessoas pararam para aplaudir. Mas Ricardo e Júlia nem notaram. Estavam perdidos um no outro, finalmente livres para amar sem reservas, sem culpa, sem medo. Marcos observava tudo a poucos metros de distância, sorrindo através das próprias lágrimas. Patrícia havia conseguido seu último desejo, dar a Ricardo e Júlia a coragem de escolherem a felicidade. 2 anos depois. O Vale dos Vinhedos se estendia dourado sob o sol de março, as parreiras carregadas prometendo uma colheita abundante. A vinícola que Ricardo e Júlia haviam escolhido para o casamento era um sonho realizado em pedra e madeira, com vista panorâmica das montanhas gaúchas. Júlia estava no quarto da pousada, sendo ajudada por 2 amigas da UFPR a vestir o vestido simples mas elegante que havia escolhido. Seda marfim que fluía naturalmente sobre seu corpo, sem excessos ou ostentação. Seus cabelos estavam soltos em ondas suaves, presos apenas de um lado por um pente de pérolas que havia sido de Patrícia.
Você está linda, disse Marina Fernandes, sua colega de mestrado. Ricardo vai desmaiar quando te ver. Júlia sorriu, tocando o colar delicado, que também havia pertencido à primeira esposa de Ricardo. Não havia estranheza nisso. Patrícia fazia parte da história deles, e honrar sua memória parecia natural e correto. Nervosa? Perguntou sua outra amiga, Carolina. Não, Júlia respondeu honestamente. Ansiosa, sim, mas nervosa não. Essa é a decisão mais certa que já tomei na vida. Um envelope foi deslizado por baixo da porta. Júlia o apanhou, reconhecendo imediatamente a caligrafia de Ricardo. Meu amor, em algumas horas você será minha esposa. Ainda não consigo acreditar na sorte que tenho. Lembro-me do dia em que você apareceu no escritório, determinada a me mostrar que a arquitetura podia ser sobre paixão novamente. Você não sabia que estava me salvando. Hoje começamos oficialmente nossa vida juntos, mas sinto que já estamos construindo algo há anos. Cada projeto que desenvolvemos, cada sonho que compartilhamos, cada momento difícil que enfrentamos lado a lado. Te amo por quem você é. Te amo por quem me ajuda a ser. Te amo por ter escolhido ficar quando tudo parecia complicado demais. Nos vemos no altar, minha arquiteta favorita. Para sempre seu, Ricardo. As lágrimas ameaçaram borrar a maquiagem, mas Júlia conseguiu se controlar. Guardou a carta cuidadosamente na bolsa pequena que levaria. Do outro lado da pousada, Ricardo ajeitava a gravata pela 5ª vez, nervoso como nunca estivera. Marcos estava sentado numa poltrona, observando o amigo com divertimento. Relaxa, Marcos disse. Ela já disse sim, várias vezes. E se ela mudar de ideia? Ricardo perguntou, passando as mãos pelos cabelos. E se perceber que pode ter algo melhor? Ricardo, Marcos se levantou e colocou as mãos nos ombros do amigo. Você está falando da mulher que enfrentou comigo, com você mesmo, com meio mundo para ficar com você, que largou tudo em São Paulo para recomeçar em Curitiba, que te ajudou a superar a culpa sobre Patrícia. Ela não vai mudar de ideia. 2 anos atrás, você queria me matar por estar com ela. 2 anos atrás, eu estava protegendo minha garotinha. Marcos sorriu. Hoje estou entregando minha filha adulta para o homem que a ama mais que a própria vida. Ricardo respirou fundo, olhando-se no espelho. Aos 44 anos, sentia-se mais jovem do que aos 30. Júlia tinha esse efeito nele. Fazia-o sentir que tudo era possível. Marcos, ele disse, obrigado por tudo. Por ser meu amigo, por me perdoar, por aceitar nossa escolha. Obrigado a você, Marcos respondeu, por tornar minha filha tão feliz que ela brilha quando fala sobre vocês. A cerimônia seria ao ar livre, entre as parreiras, com apenas familiares próximos e alguns amigos íntimos. Não havia pompa ou ostentação, apenas o essencial, 2 pessoas se comprometendo uma com a outra diante de quem amavam. Quando a música começou a tocar, Ricardo tomou seu lugar ao lado do celebrante, com vista para o caminho por onde Júlia apareceria. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. E então ela apareceu. Caminhando de braços dados com Marcos, Júlia irradiava uma felicidade tão pura que Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Ela não olhava para mais ninguém além dele, como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo. Quando Marcos a entregou, beijando sua testa carinhosamente, sussurrou: Sejam felizes vocês 2. Ricardo segurou as mãos de Júlia, olhando em seus olhos verdes, que brilhavam de emoção. Oi, ela sussurrou. Oi, ele respondeu, sorrindo através das lágrimas. O celebrante começou a cerimônia, mas as palavras pareciam distantes. Tudo o que importava eram os olhos um do outro, as promessas silenciosas que trocavam, a certeza absoluta de que estavam exatamente onde deviam estar. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Ricardo foi o primeiro. Júlia, você me ensinou que o amor não é um sentimento que simplesmente acontece. É uma escolha que fazemos todos os dias. Prometo escolher você todos os dias, nos momentos fáceis e especialmente nos difíceis. Prometo ser seu parceiro em todos os sonhos que ainda vamos construir juntos. Prometo amar você não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Júlia limpou as lágrimas antes de falar. Ricardo,
Você me ensinou que amor verdadeiro é sobre ver alguém completamente, com todas as falhas e imperfeições, e escolher amar mesmo assim. Prometo ser sua parceira na vida e no trabalho, sua maior apoiadora e sua crítica mais honesta quando necessário. Prometo que nossa história será escrita por nós dois, dia após dia, projeto após projeto, sonho após sonho. Quando trocaram alianças, quando se beijaram como marido e mulher, quando os convidados aplaudiram, tudo parecia um sonho perfeito, finalmente realizado. A festa foi íntima e alegre. Ricardo e Júlia dançaram sua primeira dança como um casal casado ao som de At Last, de Etta James, enquanto o sol se punha sobre os vinhedos. Então, senhora... Medeiros, Ricardo murmurou em seu ouvido enquanto dançavam. Como se sente sendo uma mulher casada? Como se fosse exatamente onde sempre pertenci, ela respondeu, aninhando-se mais contra ele. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e eles estavam sozinhos no terraço da pousada, contemplando as estrelas sobre o vale, Júlia disse: "Sabe o que é mais incrível? Tudo o que passamos, a diferença de idade, a oposição inicial do papai, a descoberta sobre Patrícia, todos os obstáculos, tudo isso nos tornou mais fortes. Você acha que teria sido mais fácil se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias?" Ricardo perguntou. "Não sei", Júlia respondeu honestamente, "mas sei que não teria sido mais real. Nosso amor foi testado desde o início e sobreviveu a tudo. Isso me dá certeza de que pode sobreviver a qualquer coisa." Ricardo a beijou suavemente. "Para onde vamos agora, senhora Medeiros?" "Para casa", ela disse. "Para Curitiba, para nosso escritório, para nossa vida, para todos os projetos que ainda vamos criar juntos." "E se algum dia cansar de mim?" ele perguntou, uma última vulnerabilidade escapando. Júlia sorriu, tocando seu rosto carinhosamente. "Então conversaremos sobre isso e encontraremos uma forma de nos apaixonar novamente. Quantas vezes for necessário." Eles ficaram abraçados sob as estrelas, dois arquitetos que haviam projetado não apenas edifícios, mas uma vida inteira juntos. Dois corações que haviam encontrado no amor a estrutura mais sólida que já construíram. E enquanto o Vale dos Vinhedos dormia ao redor deles, Ricardo e Júlia sabiam que sua história estava apenas começando. Cada dia seria uma nova oportunidade de escolher o amor, de construir sonhos, de provar que algumas fundações são fortes o suficiente para durar para sempre. O amor deles havia sobrevivido a tudo que o mundo havia jogado contra ele. Agora, tinham o resto da vida para descobrir do que mais eram capazes quando enfrentavam o futuro juntos.